Gente, boa tarde. É um prazer enorme estar junto com vocês, com o Fórum da Paraíba. Eu conheço esse movimento desde muito tempo, desde a sua inauguração, e é um prazer poder estar aqui com vocês. Já vi que tem muita gente das unidades, da educação infantil, de uma maneira geral, e eu fico muito feliz da gente poder trabalhar com vocês um tema tão relevante, tão atual e tão importante. Eu acho que é a hora dos professores botarem a mão no que é seu. E o que é seu é o trabalho na educação infantil. Então, vamos lá. Eu vou pedir a Lívia que me ajude, passando, então, os slides para mim, porque é mais fácil que ela passe do que eu mesma, tá? Eu só queria lembrar, pode passar, Lívia, então tem aí o site do nosso NEIP, do nosso Núcleo de Estudos da Infância, Pesquisa e Extensão, e também o YouTube do nosso NEIP, que é um YouTube que também tem como de vocês, nesse grupo de pesquisa de vocês, a gente também tem várias lives, várias vinhetas, que eu chamo vinhetas quando é rápido, várias palestras que a gente sempre oferece para que os professores, os coordenadores, os diretores de escola possam usar como mobilizador das discussões internas, tá? Então, fica aí o nosso convite. Então, hoje o que a gente tem que falar é sobre, na realidade, o Plano Nacional do Livro Didático que está sendo oferecido para 2022, né? Mas, então, eu acho, e eu não vou me alongar nisso, exatamente porque a gente tem a Evangelina, que é uma expert, é uma especialista nessa temática, e vai também poder olhar para dentro da proposta, né, de trabalho que está sendo aí posta, mas eu queria fazer uma discussão de um panorama mais amplo, tá? Então, é só lembrar que a gente tem história. O Plano Nacional do Livro Didático é de 1985. Eu acompanhei colegas como Glória Pondé, que não está mais aí, a Cecília Goulart, e outras colegas que há muito tempo trabalham. Isso é uma conquista do campo da educação, a gente não pode abrir mão disso, né? É uma política pública extremamente importante, né? E a conquista do PNLD na educação infantil é de 2009, né? É resultado de muita luta na área, não pode ser esquecido. Então, são 7 milhões de crianças no Brasil, né, que podem usufruir do que venha de qualidade, e aí é que nós vamos discutir, né, do MEC. Na realidade, o PNLD é o único meio do MEC para comprar e distribuir livros, né? Isso também é importante ser colocado. Mas o decreto que institui o PNLD determina que a escolha seja do professor, da professora. Então, não percam isso. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de pensar e considerar. Pode passar, por favor, Lívia. Então, o Plano Nacional do Livro Didático, ele é de educação infantil, esse aí, o processo de escolha, e eu vou falar rápido aqui, vamos para mais adiante voltar a ele com maior detalhe, ele é de um decreto 9099, né, agora de 2020, e o que está sendo oferecido para ser escolhido, né? A primeira obra é um livro didático, que na realidade, o que eu vou discutir com vocês, isso não é livro didático, é cartilha, e por isso a gente põe um não grande na discussão, tá? As obras literárias vai ser discutido em setembro deste ano. A gente precisa de livro, mas a gente precisa escolher os livros, né? E não aceitar o que vem com escolhas, às vezes, extremamente conservadoras. Outra coisa é o material didático que está sendo oferecido. É preparatório. Este é preparatório para a alfabetização.
ele valoriza o raciocínio lógico. Então, eu queria fazer toda uma decantagem para a gente chegar a essa discussão de por que a gente põe um não enorme nisso, que não é um livro didático, é uma cartilha, e não nesse material que está sendo oferecido, tá bom? Então, a gente não está discutindo a segunda, a parte das obras literárias. Vamos lá? Podemos mudar? Tá. Então, o que nós estamos botando um enorme não é para esse PNLD de educação infantil que está sendo oferecido para 2022, né? Porque o PLND tem coisas muito importantes que a gente não pode deixar de ressaltar. E aí eu botei pontos positivos. O livro na educação infantil são sempre muito bem-vindos. A gente não está negando a importância e a necessidade de termos livros na educação infantil, né? Os livros didáticos que estão sendo propostos não são coerentes com as conquistas e necessidades da educação infantil. E eu vou tentar argumentar com vocês nessa direção. Professores precisam garantir o seu protagonismo frente às políticas públicas de educação infantil. E as vivências cotidianas das crianças são o eixo das ações pedagógicas. Isso, gente, são conquistas. A gente tem um histórico de conquistas na educação infantil, mas um histórico que respeita o professor, que incentiva a formação desse professor, tá? E não o contrário. Então, Lívia, passa, por favor. Tá. O que justifica o nosso não, e bem grande? Qual é a nossa posição? O que faz com que a gente negue? Esses livros didáticos são cartilhas, e cartilhas pobres, cartilhas antigas, escritas, defendidas por quem não conhece a educação infantil. É quase um mini ensino fundamental de má qualidade, tá? Eu não vou entrar não trouxe desenhos, eu espero que a Evangelista faça isso, né? A Evangelina faça isso, ou traga outras coisas. A gente não combinou, mas eu, como ela é especialista na área, eu deixei para ela. Outra coisa é que essa proposta que está aí posta para 2022 é de uma pedagogia transmissiva, o que o Paulo Freire chamaria de uma educação bancária, né? Tem uso de termos extremamente ultrapassados. Sala de aula, alunos, fazer as tarefas, passa a ser o centro da ação pedagógica, fazer as tarefas que o livro didático diz para cada dia. Pobre, muito pobre. Esse PNLD ameaça as conquistas das diretrizes nacionais de educação infantil, da base nacional curricular da educação infantil e de tudo que a gente tem brigado, conquistado, lutado nesses anos todos, desde a LDB, desde a Constituição e da LDB, tá? Estamos recusando o quê? Uma lógica transmissiva, né? É uma lógica onde o professor não é criativo, não inaugura nada, né? A ênfase somente na preparação para a alfabetização, que é uma pobreza, a gente já conseguiu avançar. Vamos lá, não é pré-escola, no sentido de preparar para a escola, né? A criança é o centro do eixo, né, do trabalho. E esse material está sendo trabalhado com conhecimento lógico, matemático, assim, tradicionalíssimo, que a gente achava que já tinha sido ultrapassado na educação infantil, tá? Vamos lá, Lívia, por favor, tá? Pedagogia da educação infantil, as nossas conquistas, e eu queria marcar isso, elas se baseiam em saberes na ação situada, no lugar. Não tem uma pedagogia nacional, tem a pedagogia de cada grupo, de cada município, de cada grupo que se reúne. E ela se baseia nas crenças dos grupos dos professores
que a definem. Tá? As propostas pedagógicas e curriculares para a educação infantil têm sido formuladas ao longo dos anos com princípios e meios temáticos naqueles documentos que nós nos referenciamos antes, né? E nas políticas pedagógicas de cada lugar, as propostas políticas pedagógicas de cada unidade, as propostas políticas pedagógicas de cada ano que a unidade se reúne e decide que vai trabalhar. A centralidade do currículo, outra conquista, é a criança, com uma autoimagem positiva. Então, a gente fala aí da criança negra, a gente fala da criança indígena, a gente fala da criança filha de pescador, a gente fala de todas as crianças, de todas as infâncias desse imenso Brasil, não é? Que a gente precisa se conhecer mais. Tá? Essa proposta pedagógica da educação infantil, as nossas conquistas, elas estão baseadas na brincadeira e nas interações. Então, como é que a gente vem com um material pronto, feito sei lá por quem, e eu acho que quem fez nunca foi para a educação infantil, nem passou por perto, e como é que você traz isso para brincadeiras e para as interações que as crianças vão fazendo ali, com cuidar e educar, que são duas faces da mesma moeda, né, que uniu o que era de assistência para a educação. Como é que você vai trabalhar campos de experiência, né, que acontecem no aqui e agora, no fazer com as crianças e a partir das crianças? Como é que você vai trabalhar uma pedagogia da experiência cotidiana e da escuta, né, da escuta às crianças? Como é que você vai ouvir as crianças e dizer, tudo bem, você falou, agora vamos trabalhar o que mandaram, porque a gente tem que preencher essa paginazinha, tá? Passamos, querida, por favor. Esse PNLD de 2022 ameaça essas conquistas, né? Conceitos e princípios da educação infantil de qualidade, o papel do professor da educação infantil, o papel do professor da educação infantil é uma conquista. A gente ainda não conseguiu que todos os municípios façam concurso, a gente ainda não conseguiu que todos os municípios entendam que este profissional é um profissional da educação e que precisa ter uma formação específica. Aí a gente atropela, trazendo coisas velhas para alimentar essa falta de continuidade. Ameaça também o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. É só lembrar o artigo da LDB de 29, né? Da LDB saiu em vez de 1910, 96, desculpe. Crianças têm direito à aprendizagem, mas não a conteúdos e disciplinas. Este material, então fica claro, o que a gente está rejeitando é este livro didático proposto para 2022. Este. A gente quer até escrever outras formas disso trabalhar. Porque é importante, é o MEC que pode distribuir, é o MEC que pode comprar. São 7 milhões de crianças, é coisa para burro. Mas a gente precisa não perder o que a gente conquistou. Né? O PPN é construído visando a integridade e a formação da criança. O projeto político-pedagógico, ou o currículo da educação infantil de cada unidade. Né? A gente pensa a integralidade, a formação da criança como um todo, e não crianças partidas, sendo... Criança é partícipe do seu processo de aprendizagem. Ela traz novidades, a novidade que ela traz é importante, a gente não pode abandonar a novidade agora porque tem um papel para responder. Tá? A criança se apropria de uma linguagem e não adquire códigos. Este projeto que aí está, quando fala em aprendizagem, ele fala em códigos de aprendizagem. Isso é uma tristeza e um retrocesso atroz. Passamos, querida? Pode? Tá.
E esse documento ameaça o protagonismo das professoras. E aí, gente, eu queria, como eu vi que tem muita professora, e isso é muito bom, né? Eu queria dizer que vocês têm que assumir o lugar de vocês. E são vocês que vão ter que dizer sim ou não, tá? São vocês que vão ter que dizer, e eu espero que digam não. Porque ataca a autonomia docente. Ataca os protagonismos das crianças e o valor das suas vivências, né? As questões levantadas pela criança e a realidade da sua comunidade, das suas cidades, deixarão de importar se você adotar esse material rígido e velho, tá? Conservador. Tá? O projeto pedagógico da professora é construído na observação das ações do seu grupo de crianças e não do que determina outros fora do seu grupo, né? Hoje a cartilha. A professora não é alguém que transmite algo determinado por outrem, né? E está muito dentro dessa lógica esse material aí, né? Ele é construído dentro de uma racionalidade técnica das ciências da cognição. Vocês viram que tanto eu quanto muitas colegas que são da educação infantil viemos da psicologia, mas não vou botar azeitona numa ciência da cognição que não ajuda a respeitar a criança que está com a gente o dia inteiro. Passamos? Tá. Livro didático e material pedagógico que está sendo apresentado agora não, tá? E aí vou continuar a argumentar o meu não. Livro didático é um material impresso, é um produto escolar. Ele não é utilizável em nenhum outro espaço social. Tá? O livro didático não dá conta do conjunto das práticas e dos saberes das crianças. A gente precisa de muitos livros, não de uma cartilha, não de quase uma bíblia. Tá? Livros didáticos servem para treinamento de aprendizagem e não ao direito de aprendizagem. A criança tem direito à aprendizagem. Ela não tem necessidade de um treinamento de códigos, tá? E de uma única visão de alfabetização. Este PNDL é composto por cartilhas com conceitos ultrapassados, e eu estou dizendo isso a toda hora, que falam de uma criança passiva e de uma escrita e de uma leitura mecânica, tá? E não produzido na interação, e não produzido na brincadeira. As editoras que estão produzindo esse material usam imagens de mais de 10 anos. São imagens conservadoras, horrorosas. Deixa eu mostrar. Eu não quis trazer recortes, até para não... Mas o que eu vi? Tem lá uma história de um cachinhos dourados. Aí as crianças têm que pintar os dourados do cachinho, né? Tem atividades acima e embaixo. Aparece animal panda. Vocês têm panda no Brasil? Deve ter na Paraíba, porque aqui no Rio de Janeiro não tem, não. Né? Preparação para a alfabetização o tempo todo, lógica da alfabetização. Trabalhos que eu chamo de alterofilismo de pulso e cotovelo, ridículos, tem um pontinho aqui para chegar até lá, tudo velho, imagens horrorosas. A gente não merece isso, não merece. E veja bem, tem muito dinheiro em jogo, tá? As editoras vão ficar em cima de vocês. Tá? Não podem assediá-las, não podem assediar as secretarias. Está na lei. Depois a gente fala também sobre isso se tiver tempo. Tá? A outra coisa, pode passar, querida? Esse decreto 9090, o que será não escolhido, espero, né? Porque são os dois, né? Obras literárias, livro didático, que é uma cartilha, obra literária, a gente conversa depois, que é lá para setembro, material pedagógico, este é preparatório para alfabetização e raciocínio
lógico-matemático. Eles apresentam para vocês alguns guias de preparação e vocês têm que fazer algumas escolhas, né? Do objeto 1 e 3, porque o 2 não está em jogo agora, o 2 é obra literária. Eles apresentam um volume dos bebês, um segundo volume das crianças bem pequenas, estão usando um vocábulo da Base Nacional Comum Curricular, e o 3 é da pré-escola 1, e o volume 4 é da pré-escola 2, tá? Então, isso é importante que vocês saibam, tá? E vamos passar mais uma... pode passar, Lívia, eu acho que é o último, porque eu quis fazer uma coisa bem enxuta para a gente poder conversar, né? Essa resolução 12 de 2020, que eu espero que seja não escolhida, é uma escolha digital, você entra, aí os secretários de educação precisam estar muito atentos, né? Porque os secretários de educação, eles são o ponto de intermediário entre a prefeitura, a lógica do prefeito e a necessidade do campo, né? Então, eles têm que estar ativamente envolvidos nessa escolha, né? Mas o documento, essa escolha digital, ela permite que a escolha seja do gestor, né? Ou dos professores, né? Então, pode ser um ou ser outro. A escolha da rede pode ter as seguintes opções. Para toda a rede, um grupo de unidades ou só para uma unidade, tá? Outra coisa importante, a rede pode escolher o volume que quiser. Se quiser um volume para experimentar, que não seja dos bebês, pelo amor de Deus, porque eu sou dos bebês, é horrível, é horroroso. Caso escolha 2 volumes, o gestor aí tem que dizer um número de crianças, ou registrar que não quer receber. E aí você tem que justificar que não quer receber. Então, o que eu tentei fazer aqui foi dar argumento a vocês, para vocês justificarem a recusa, a não escolha. Agora, a pior coisa que pode acontecer é vocês silenciarem, ignorarem. Porque aí eles vão mandar para vocês, quem não registra recebe as sobras do MEC. Está lá no artigo 4, no parágrafo 4 do artigo 13 dessa tal resolução, 12/2020. Tá? Então, vocês têm que assumir, olhar. Tá? Eu estou fazendo um panorama. Espero que vocês olhem esse material e, honestamente, peço a Deus para vocês concordarem comigo. Porque, gente, é muito ruim, é muito conservador. Tem valores que não fazem mais parte do que a gente acredita, tá? Então, por favor, olhem com carinho e, se possível, concordem conosco que essa é uma escolha triste, uma proposta triste, não é uma implicância com o governo neofascista, não é só isso, não é, mas o PNA é uma política pública de Estado, não é de governo, é longa, é antiga, é de conquistas. Entrar para a educação infantil, ter acesso a essa política, também necessitou de uma batalha enorme, tá? Então, vamos respeitar a nossa história e, professores, assumam o seu protagonismo. Olhem e digam não. Não fiquem acomodados em receber um negócio pronto. Vocês são muito mais inteligentes do que isso, tá? É muito mais, eu tenho certeza absoluta, porque eu lido com o professor o tempo todo, eu não faço formação de gabinete, eu estou dentro das unidades, tá? Eu estou conversando com as pessoas. Então, por favor, que a Paraíba inteira, e se preferir o Nordeste inteiro e o Brasil inteiro, diga não, tá bom? Obrigada, Soraya.